Meu nome é Luciana, sou pastora nesse ministério. Amém? Quem veio de manhã já ouviu parte da minha palavra hoje, mas para quem veio de manhã eu quero dizer que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então não se disperse, preste atenção e Deus vai falar de novo e diferente com você, amém? E ainda tem outras coisas também que pretendo acrescentar que Deus foi falando. Então preste atenção. E desde sexta-feira na intercessão, inclusive hoje uma pessoa da equipe profética teve essa visão do rio impetuoso de Deus que lava, e ela não estava na sexta. Desde sexta, Deus está falando para a gente desse rio impetuoso que lava, desse rio impetuoso que purifica, que leva pecado para longe, desse rio impetuoso que vem, que cura. E agora eu queria que você, nessa hora, se você acredita que Deus fala nesse lugar, queria que você se colocasse em pé com a gente e você cantasse essa canção que eu vou ministrar hoje. Sabe o que é? E cante essa canção não pensando na sua vida. O que eu vou ministrar hoje é sobre a nossa autoridade, sobre quem nós somos e o que está designado nas nossas mãos a fazer. E eu queria dizer para você que se você abrir a sua boca e se você clamar, esse rio impetuoso alcança vidas nessa noite. Esse rio impetuoso, ele muda a atmosfera nessa noite. Esse rio impetuoso, que é o Senhor, que é Jesus nas nossas vidas, ele cura nessa noite. Então eu queria te convidar a cantar essa canção. A equipe profética, a equipe de intercessão também fique atento, ministre nessa hora sobre esse ambiente, amém? Rio de Deus, flua pelas ruas. Rio de Deus, flua através de mim, trazendo
essa noite. Eu declaro a minha total dependência. Eu declaro a nossa total dependência do Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo. Nós dependemos do Senhor ao nos levantarmos. Nós dependemos do Senhor ao respirar. Nós dependemos do Senhor, Pai, para todas as coisas nas nossas vidas. E nessa hora eu te adoro, Espírito Santo. E eu te adoro, Senhor Jesus. E eu peço que faça, Senhor, a sua vontade nesse lugar. Que toque os corações da sua maneira, Senhor. Que fale com as pessoas como o Senhor quer falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 4. Quem faz discipulado aqui, ouve bastante essa palavra. Quem faz discipulado nessa casa, levanta a mão, ou já fez. Levanta a mão. Quem faz discipulado, ou já fez discipulado. E o discipulado ela é uma arma poderosa, que Deus deu pra gente. Em todos os evangelhos a gente vê Deus falando, vá, ide e fazei discípulos. E o discipulado aqui ele funciona 1 a 1. E você pode conversar com o seu discipulador e você pode saber do que a gente vive, saber quais os princípios do reino em que a gente está inserido, quais os princípios de Deus. E o discipulado é uma arma poderosa de Deus nas nossas vidas. E se você está fazendo discipulado ou já fez, você já deve ter ouvido que nós somos reis e sacerdotes sobre a face da terra. E também já deve ter ouvido nas ministrações que nós somos reis e sacerdotes sobre a face da terra. E esse capítulo de Apocalipse fala assim no versículo 4, capítulo 5, versículo 4. Fala assim, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir e de olhar para ele, de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí mais para frente, fala de anciãos que estavam adorando, e seres espirituais aqui que estavam adorando. E aí fala assim no versículo 9, e eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação. Tu os constituístes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Amém. E esse versículo aqui fala de João. E João chorava muito. João estava na ilha de Patmos, ele foi arrebatado e teve essa visão e esse encontro com Deus. Eu chamo esse encontro de um encontro entre amigos. Porque João era o discípulo que recostava no peito de Jesus. E ali Jesus conferiu tantas coisas para ele, falou de tantas coisas maravilhosas, e entre elas esses versículos. E aqui ele fala assim, que João chorava muito quando viu aquele livrinho fechado com aqueles 7 selos, e nesse livrinho estavam lá as promessas de Deus para as nossas vidas. Nesse livrinho estavam os sonhos de Deus, todo o projeto de Deus que tinha sido interrompido pelo pecado do homem. Nesse livrinho estavam lá os planos de Deus para a humanidade, os planos de Deus para a eternidade, estavam lá. E aí João chorava e falava assim, olha, ninguém pode abrir esse livro. E aí alguém encostou no ombro de João e falou assim, fique tranquilo. Tem um que foi digno de abrir esse livro e todos os seus selos. Jesus Cristo foi digno de abrir esse livro. E comprou com ele, e comprou com o sangue dele, gente de toda língua, povo e nação. E os constituiu reis e sacerdotes. Amém? Só isso? É só isso que está escrito? Não. Continua falando assim, e eles reinarão sobre a face da terra. E eles reinarão sobre a face da terra. E é interessante, porque a gente ouve isso, assim como está escrito em Pedro, 1 Pedro, que nós somos sacerdotes, que nós somos reis, que nós somos nação eleita, nação santa, um povo adquirido. A gente ouve falar disso. E aí, eu sou rei, e agora? Eu sou rei, e agora? Então a gente ouve falar, e de repente, eu não sei qual é a revelação que você tem disso na sua vida, mas de repente a gente pode achar que
porque eu sou rei, e você vai sair daqui com essa revelação hoje, de que você é um rei, de que você é uma autoridade de Cristo sobre a face da terra. E de repente, a gente começa a achar que porque eu sou rei, algumas coisas não se passam na minha vida, não é? Então tá, vamos lá, eu sou rei. Qual é a primeira coisa que passa pela minha cabeça? Eu vou acordar linda e maravilhosa e passando bem pela manhã, não é? E nem todos os dias são assim. Qual a segunda coisa que passa? Eu vou comer o melhor dessa terra sempre, que é o que Deus tem prometido para os seus. Mas nem sempre é assim. Comer o melhor dessa terra todos os dias do meu jeito. Não é assim. Eu como o melhor dessa terra, eu desfruto, mas não é do meu jeito. E a outra coisa que a gente pensa, eu não vou errar mais, né? Porque Ele me deu uma autoridade para governar sobre a terra. Eu não vou errar, mesmo porque a gente sabe que Ele capacita aqueles que Ele chama. Então, qualquer coisa que vem na minha cabeça, eu não vou errar. E de repente você escorrega. E você erra. E daí? Essa semana eu tive uma experiência. Até eu pedi autorização à noite para contar. E eu liguei, por acaso assim, liguei para uma pessoa. E ela estava naquele momento e ela falou assim para mim: que bom que você me ligou, porque aqui no meu trabalho eu fiz besteira. Eu andei fazendo besteira aqui no meu trabalho. E aí, que a gente faz, né? O apóstolo Hélio fala uma frase assim, que só exerce misericórdia quem prova dela, né? E quem sabe o que é ela. E naquela hora eu tinha uma palavra, porque eu provo da misericórdia de Deus todos os dias. Eu falei assim: amiga, nós erramos mesmo, mas fique tranquilo, Deus tem o controle de todas as coisas. É Ele quem capacita aqueles que Ele chama. Ele nos capacita em tudo o que Ele faz, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então não é um erro que me faz fracassar. Não é porque eu sou rei que eu não vou errar. Não é porque eu sou rei sobre a face da terra que eu vou acordar todo dia com a minha conta cheia de dinheiro, porque eu tenho algo a fazer nessa terra. Mas rei se trata de algo. Abra comigo nesse versículo que eu falei de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Preste atenção nesse versículo que a gente lê tantas vezes. Porque, como eu falei aqui, a gente tem a intenção de levar as pessoas à estatura de Cristo. Essa é a nossa missão. E a gente sabe que hoje, por exemplo, vendo todo mundo sentado aqui, eu estou falando com reis. Eu sei que eu estou falando com pessoas que Deus deseja que cresça todo dia à estatura de Cristo. E aí é essa a missão dessa casa. E aqui fala assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para por aí? Não para. Para que eu sou rei sobre a face da terra? Para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E agora eu quero perguntar para você. Nós estamos num ano de edificar e desfrutar. Aí fala: você é rei sobre a face da terra, para anunciar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a maravilhosa luz. Isso tem mais a ver com edificar ou com desfrutar? Com o quê? Com edificar. Chamou você como rei sobre a face da terra para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas sabe o que acontece? Cada dia a gente acha uma desculpa para a gente não ser rei, para não exercer o nosso chamado. Cada dia eu me prostro, e aí eu me deparo com pessoas no meu dia a dia, no meu trabalho, que vêm para mim procurando um socorro, vêm para mim com uma luta, com algo, e a primeira coisa que eu falo é assim: é assim mesmo. E a primeira coisa que eu falo assim: olha, mas você não sabe o tamanho da minha luta. Ou você fala: olha, é assim mesmo, nós estamos em guerra, sabe? Se contente aí. Ao invés de ser a água que ela precisa, ao invés de dar a palavra que ela precisa, ao invés de ser a resposta, ao invés de anunciar as virtudes de Cristo. A gente tem cantado uma música que fala assim: ó, não se trata de você, não é sobre você.
E nessa hora que as pessoas precisam de ajuda, eu tenho um chamado, eu sou um rei, eu sou uma autoridade sobre a face da terra. Sabe o que eu faço? Eu comparo o meu problema com o dos outros. Eu vou lá e comparo a minha posição com a dos outros. E aí o que eu falo? Eu falo assim, olha, é assim mesmo, a vida é dura mesmo, a vida é difícil mesmo. Quando você tinha a resposta para mudar a vida dela. Quando você tinha a água que ela precisava. Mas você olhou para os seus problemas. Você comparou aos seus problemas. Você esqueceu que Cristo é maior do que todos eles. E aí, Deus me falava hoje, né? O que eu vim fazer aqui? E Deus falava muito claro. E essa palavra que o Kiko falou, que a gente teve a experiência de produzir, de buscar a Deus e escrever, foi uma experiência para todos nós. Eu ouvi outras pessoas também falando. Nós escrevemos essas cartas para pessoas específicas, para ministros que a gente nem conhecia. E aí eu vi, e eu conversei com outros ministros e via como Deus falou com a gente, como a gente celebrou isso. E falou, meu Deus, Deus realmente falou precisamente. A gente já sabia do que Deus tinha feito e a gente se alegrava nisso. E Deus falava hoje à tarde, antes de eu saber que ia ministrar também, falava assim, ó, fala para o meu povo. Eu sabia o que Deus queria falar para a igreja. E Deus falava assim, prepara o meu exército para a batalha. Vocês têm apanhado, está prestando atenção? Prepara o meu exército para a batalha. Vocês têm apanhado quieto. Muitos estão lutando contra o inimigo errado. Eu sou o Senhor dos Senhores. Eu sei a direção. Eu tenho o comando, mas é necessário que você ouça. Deus ainda falava, seu inimigo não é o teu próximo, o seu inimigo não é o teu irmão. O teu inimigo já foi vencido. Este é o meu decreto eterno. Pare de se prostrar como o ofendido ou como uma criança, porque eu te equipo e eu te dou as armas certas. E Deus falava, prepara o meu exército. Ele tem apanhado quieto. Sabe, essa semana, eu sei que o Kiko apanhou bastante. A Leila, por causa desse retiro, o apóstolo L, estavam diante de fortes lutas. Mas eu sei que também eu tive vários sonhos e a gente via na intercessão que todo mundo, nessa semana, foi uma semana difícil para todo mundo. E eu via setas de Satanás para todo lado, eu via, e a gente quebrava na intercessão, e foi uma semana dura. Teve 2 noites que eu não dormi direito, orando e vendo o que estava acontecendo no mundo espiritual, e eu sei que isso chegou na sua vida, mas aí Deus fala assim, vocês estão apanhando quieto. Aí eu falei assim, não, tem muita gente que está murmurando, não está nem apanhando quieto. Mas quando você murmura, você está apanhando quieto, porque essa arma não serve para nada. Quando você reclama, você está apanhando quieto, sabe? Porque você vai continuar apanhando. Murmuração piora as coisas. Quando você diante de uma luta, você se prostra e se posiciona como Deus falou, como o ofendido da história, você está lutando com a arma errada, porque Ele é a nossa justiça. Ele venceu todas as coisas por nós na cruz do Calvário. Quando você se prostra como aquele que foi lesado, você está lutando com as armas erradas. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos fez mais que vencedores. E ainda pior, né? Deus falou, a gente está lutando contra o inimigo errado. O calo aperta, né? Nós somos exprimidos. E eu vou e chuto a canela do meu marido. A gente luta achando que o problema da minha vida é o meu marido, é a minha esposa, é a igreja. Nessa hora em que a liderança está à frente de uma batalha, eu não sei nem o que está acontecendo. Eu nem faço questão de saber. Sabe, mas a liderança está meio errada nesse lugar aqui, porque, olha, está meio... E eu vou te falar, a gente não precisa lutar contra... Aliás, a gente não deve lutar. Se você quer colher e quer desfrutar, vamos lutar do lado certo. Vamos lutar do lado certo. As nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir sofismas. Vamos lutar do lado certo. Vamos lutar do mesmo lado. E Deus falava isso, falava assim, ó, quando não fica quieto,
se prostra como ofendido, como criança. E eu via nitidamente isso. Sabe, Deus querendo falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente podendo sarar a terra, a gente tendo palavras de água viva, e a gente se prostra como criança que diz: não, Deus, eu quero. O que você quer? Nós somos autoridade sobre a face da terra, nós temos palavras de vida. Eu conto uma história de Paulo. Paulo, quando estava preso, aí levaram ele de navio. E aí ele já estava preso, e levaram ele num navio. O navio bate e estava afundando. Daí ele estava preso e o navio estava afundando. Como se não bastasse, um soldado teve a brilhante ideia: vamos matar todos os prisioneiros, está em Atos dos Apóstolos. Vamos matar todos os prisioneiros para eles não fugirem. Então quer dizer, ele estava preso, estava naufragando, ainda ia morrer mais cedo, né? Daí o outro falou, um outro lá que gostava dele, interviu e falou: não, deixa eles irem nadando, deixa eles pegarem um pedaço do barco, um pedaço do que for, deixa eles nadando até a praia. Aí tá bom, foi consenso lá e saíram nadando, num pedaço de madeira do navio, cada um pegou um pedaço do navio, foram nadando até a praia. Uau, nesse momento, que legal, que livramento de Deus, né? Ele se livrou ele estava preso, mas foi livre do naufrágio. Depois chegou na praia, conseguiu ser livre lá da ideia dos soldados, né? Daí ele resolve fazer uma fogueirinha para se aquecer. E aí ele vai fazer a fogueirinha para se aquecer, e o que pula da fogueira? Uma cobra venenosa, e pica Paulo. Nessa altura, você já tinha chutado o balde, falando: não, que Deus é esse? Que Deus é esse que não vê o que está acontecendo? Eu já estava preso, ainda foi acontecer isso, ainda foi acontecer aquilo. Mas sabe, tinha alguém de olho nele. E eram os bárbaros daquela terra, que trataram eles bem quando eles chegaram ali. Tinha alguém de olho neles. E eram aqueles que não conheciam a Jesus. E estava de olho neles. E falaram assim: olha, a princípio apontaram o dedo e falaram: esse homem aí, meu filho, Deus está contra ele mesmo. Sabe? Porque ele é um assassino mesmo. Porque tendo se livrado de tudo isso, quando chegou aqui, uma cobra pica ele. E foi isso que falaram de Paulo. Falaram assim: ele é um assassino mesmo. Apontaram o dedo e falaram: Deus não está com esse homem. Porque chegando aqui, uma cobra ainda pica. Mas aí ficaram observando. E passou um dia. E passou 2. E aquele homem não morreu. E sabe o que eles passaram a dizer? Meu Deus, aquele homem é um Deus, sem entender nada. Daí era só explicar para eles. Aí era só explicar, estava tudo preparado. Que não é que Paulo era um Deus, mas que o Deus habitava nele. E você está sendo observado o tempo todo. As suas atitudes, nossa atitude como reis e sacerdotes sobre a face da terra, elas produzem vida todos os dias. Elas produzem vida toda hora. A nossa atitude como rei, ela está mudando a história. A gente espera uma grande coisa acontecer. A gente espera um grande movimento, um grande avivamento acontecer, quando uma palavra de vida muda a história de gerações. Quando uma palavra para quem está precisando, ao invés de você contar dos seus problemas, se você fala: Jesus Cristo é a solução, Ele tem vida, Ele conquistou isso na cruz do Calvário, Ele tem a cura, Ele tem a direção, o Espírito Santo pode habitar em você. Quando você der resposta, ao invés de reclamar dos seus problemas, as coisas vão começar a mudar. Porque não tem quem edifique que não desfrute. Não tem quem edifique que não desfrute. E o Senhor falava: prepara o meu exército para a batalha. Prepara eles para eles pararem de apanhar quieto. Levanta eles. Temos que nos posicionar da maneira certa, com as armas certas. Abra comigo em Isaías, no capítulo 32. E fala de novo assim, olha que tremendo. Reinará. Fala assim, a minha versão da NVI aqui fala assim: vejam,
reinará um rei com retidão, e os príncipes governarão com justiça. Tem uma outra versão que fala assim: eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o seu juízo. E aqui está falando do reino de Jesus. Aqui está falando, reinará um rei com justiça. E o que a gente tem falado, eu não sei quanto tempo faz que você está na igreja, mas o que a gente tem falado é que esse reino já chegou. O que a gente fala, que é a verdade de Deus, é que Ele já reina com justiça. Jesus já reina, Ele já é esse rei, e novamente não para por aqui. Isaías, lá atrás, o que ele via era que reinará um reino com justiça, e os seus príncipes reinarão sobre a terra de acordo com o juízo que Ele estabeleceu. Ele via isso, e os seus príncipes governarão com justiça. Aí eu fui procurar a palavra, o que significa essas palavras, juízo. Esse juízo que fala assim, os seus príncipes governarão através do juízo, governarão com juízo. Esse é a palavra mispá, que é uma decisão legal, uma sentença, um decreto. Presta atenção, Jesus Cristo liberou um decreto a nosso favor na cruz do Calvário, quando morreu e depois ressuscitou. Ele liberou um decreto, e nós somos reis e sacerdotes sobre a face da terra, para governar segundo esse decreto. Só que às vezes os reis do Senhor não conhecem os decretos. E a palavra para príncipe, sabe aqui que fala, seus príncipes governarão com justiça? É interessante que essa palavra, ela é ampla, ela é dirigente, líder, mordomo, governador, guardião, príncipe, tanto no natural quanto no espiritual. Quer dizer, você nasceu para governar a terra e não tem saída. Você é rei para governar no espiritual, no natural. Você é rei para governar sobre a face da terra. Amém? E aqui fala assim, ó, vejam, um rei reinará com retidão, e os seus príncipes governarão sobre a face da terra. E os reis às vezes desconhecem esse decreto. Eles desconhecem os princípios. Mas como é que pode, meu irmão querido, eu e você, reis sobre a face da terra, não conhecer quais são os princípios? Não conhecer quais são os decretos? E o Senhor falava assim, o meu decreto é que o príncipe desse mundo, o meu decreto é que Satanás e todos seus inimigos já foram condenados. O meu decreto é que tudo que foi estabelecido na cruz do Calvário foi vida. O meu decreto é que eu tenho vida em abundância para todas as pessoas. Eu não quero que nenhum ímpio se perca. O meu decreto é que eu conquistei a cura, que eu conquistei a vida, que eu conquistei o fim do pecado, o alívio de toda transgressão, que todo mal causado eu conquistei na cruz do Calvário. E Deus falava, governe segundo o meu decreto. Governe segundo aquilo que eu estabeleci, não segundo as circunstâncias que você vê. Governe segundo aquilo que eu trago, ou aquilo que eu conquistei. E Deus me falava, abriu um parênteses ainda, falava assim, ó, mas tem pessoas que sabem que o decreto dele é isso. Tem pessoas, e eu quero que você preste atenção nessa hora, tem pessoas que sabem que ele conquistou a cura, mas estão em uma situação tão difícil, estão numa situação tão num beco sem saída, que ficam bravos, vou usar assim, ficam bravos com Deus, porque sabem que uma palavra dele muda toda a situação. E você se pergunta, por que eu estou nesse beco sem saída? Por que eu estou nesse lugar sem saída? E o Senhor falava para mim, até de manhã eu ministrava isso. O meu pai é transplantado pulmonar. E aí um dia ele chegou assim para mim e falou assim, Luciana, a gente estava conversando e ele deixou transparecer que ele estava com medo do que ia acontecer, medo de entrar no oxigênio, ele tinha fibrose pulmonar, medo de morrer, ele deixou transparecer. E o que eu sempre falei para o meu pai foi o seguinte, foi assim, pai, tanto faz, você tem uma fibrose pulmonar, eu não tenho nada. Para Deus, tanto faz. Ele escolhe o dia que a gente tem vida e Ele escolhe o dia que a gente morre. Para Deus, tanto faz, pode ser que eu morra antes de você. Ainda falei desse jeito.
Ainda penso dessa forma. Para Deus tanto faz, é Ele quem me sustenta respirando. Tanto faz se eu estou num beco sem saída, ou se eu estou passando por uma situação difícil que nem é um beco sem saída, nós dependemos dEle da mesma forma. E tanto faz se eu estou no beco sem saída, dependendo de uma palavra dEle, ou se eu não estou nesse beco de saída, importa que a palavra dEle é quem traz vida para mim a cada dia, importa que a misericórdia que eu preciso dEle é o que me mantém em pé a cada dia, a misericórdia dEle sobre a minha vida. Tanto faz, só que não, novamente eu volto nisso. A gente tem mania de querer julgar. Não, mas o que eu estou passando é muito difícil, mas o que eu estou passando é muito impossível. E um dia, quem falou uma frase para mim que foi uma tapa com luva de pelica, foi o meu filho. Ele falou assim: mamãe, eu ouvi falar que um homem caiu do 40º andar e viveu. Eu falei para ele assim, filho, deve estar errado, deve ter sido do 4º e não do 40º. E aí ele pegou, parou e falou assim: mamãe, impossível tem tamanho? E o Felipe estava no carro também. Na hora eu falei: meu Deus. Eu falei assim, eu achava que eu que era líder da intercessão. Ah, tô brincando. Impossível não tem tamanho. Eu e você precisamos da mesma palavra. Uma palavra muda toda a situação. Uma palavra traz vida. Uma palavra muda todas as coisas. Eu e você precisamos da mesma coisa. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos da manifestação dEle, nós precisamos dEle para respirar. Só que, às vezes, eu quero acordar e eu preciso de uma motivação para achar que vale a pena. E eu preciso... Deus me falava, sabe o quê? Ele falava assim: meus filhos estão questionando se vale a pena me servir. Então, se é com você, recebe isso. Se você tem questionado a Deus se vale a pena servir a Ele, recebe isso no seu espírito. Fala: ah, não, mas está muito duro, mas está muito difícil, e nada acontece, e eu estou nesse beco sem saída, e não vai ter resposta. Talvez não seja desse jeito, talvez não seja do jeito que o apóstolo Hélio está falando, não seja do jeito que eles pregam naquela igreja. Peraí, posso voltar? Que eu não terminei o que eu ia falar. Quero falar para você que está num beco sem saída, que nós estamos num tempo do sobrenatural de Deus. Deus tem falado isso na intercessão e eu creio nisso. Nós já estamos vendo e nós vamos ver a manifestação sobrenatural. Então eu profetizo sobre a sua vida. Deixe gerar fé no seu coração. Eu creio nisso. Eu creio. Só faça a sua parte de reis e sacerdotes sobre a face da terra. Se ajoelhe se for necessário. Clame sem hipocrisia, sabe? Clame a Deus sem hipocrisia. Ore. Ore a Deus. E não só isso, haja. É um tempo de ação, mais do que falar. A gente precisa fazer mais do que falar. Deus falava: vocês estão falando demais, fazendo pouco. Oração é uma forma de fazer também, mas eu preciso mãos à obra. E Deus nos dá vigor, e Ele nos renova, e Ele nos coloca em pé. A gente tem que ser mais casca grossa. A gente não pode perder o foco tão facilmente. Às vezes eu tenho uma necessidade de me sentir amado. Eu vou dizer, o amor de Deus nos basta. Às vezes eu tenho tanta necessidade de ser aceito. Nós estamos do mesmo lado. Faça com que outros se sintam aceitos. Faça com que esse espírito de rejeição saia da vida dos outros e você vai ver isso manifesto na sua vida. Fale para Deus do amor incondicional, que ainda se um pai ou uma mãe abandonar a vida dele, Deus nunca vai abandonar. Fale isso para Ele. E você vai ver isso manifesto na sua vida. Mas não, a gente cruza o braço e fala: será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena? Será que valeu a pena? Né? Me converter, será que valeu a pena? E se você é um desses, recebe isso. O Senhor está nos disciplinando com amor. E eu não preciso de uma motivação nova para me levantar a cada dia. Eu não preciso, e você não precisa, como rei, sacerdote sobre a face da terra, você não precisa de uma motivação nova. Você não precisa de elogios. Você não precisa nem ter dinheiro na conta, nem para pagar suas contas. Você precisa perceber o que Ele conquistou na cruz do Calvário e o que Ele te chamou a fazer. E eu quero continuar esse versículo de Isaías 32. E ele fala assim, ó:
Eis que reinará um rei com justiça, e os príncipes dominarão sobre a face da terra. Eu vou ler na NVI aqui o versículo 2. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Olha o que Deus fez de você. Ele te chamou para governar a terra e te fez como um grande abrigo contra a tempestade. Senhor, eu fico orando, Senhor, para a tempestade da minha vida, para a tempestade da minha vida. Quando Ele falou assim, olha, eu pus os meus reis e eles vão ser abrigo contra a tempestade. Se alguém vier a você, você é abrigo contra a tempestade. Você é a água no deserto, como eu falei. Você é uma sombra, sabe esse rio impetuoso que a gente cantou aqui? Fala, rio impetuoso, vem. Que Deus está falando com a gente. É isso que Ele fez de nós. Quando a gente manifesta Cristo, quando a gente manifesta quem Ele é, a gente é um rio impetuoso. E onde a gente pisa, as trevas têm que sair. Onde a gente comunica a luz, as trevas têm que ser dissipadas. E não se importe, sabe? A gente fica achando tanto, buscando tanto ser feliz. Quando a Bíblia diz, bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome. E bem-aventurados é mais que felizes. A gente fica procurando ser feliz, quando Deus tem pra gente ser mais que feliz. E você vai ser mais que feliz quando você for sombra, quando você for água, quando você manifestar Cristo, quando parar de olhar para as circunstâncias e ordenar que as circunstâncias parem na vida dos outros. Deus nos fez assim. Deus nos fez como abrigo e continua. E eu quero continuar lendo Isaías com vocês. E fala assim, então, os olhos dos que veem não mais estarão fechados. E os ouvidos dos que ouvem escutarão. E a mente do precipitado saberá julgar. E a língua do gaguejante falará com facilidade. Se coloca em pé um minutinho. Você está me ouvindo? Eu já vou falar para você sentar de novo. Eu estou acabando mais ou menos, mas ainda vai uns 10 minutos. Mas eu queria... Na intercessão sexta, eu falava assim. E Deus me falava para falar dessa forma. Falava assim, ó, você está falando com autoridades. Faça um concílio com eles. Faça um consenso com eles. Pergunte para eles se a gente vai deixar as trevas continuar batendo. Pergunte para eles se a gente vai continuar lutando com as armas erradas. Pergunte para eles se eles querem mesmo ouvir uma voz de comando do Senhor dos Exércitos, ou se eles preferem fazer da maneira deles. Pergunte para eles se eles querem lutar a batalha do meu jeito. Faça um concílio, pergunte para eles se a gente vendo que Satanás está batendo, a gente vai permanecer sem fazer nada, apanhando quieto. Ou se a gente vai abrir os ouvidos, tomar as armas dele, que não são carnais, mas são poderosas em Deus, e lutar da forma correta, tomando postura, parando de picuinha, parando de ficar com diz que me disse, com criancice. Nós somos um corpo, nós somos um exército e a terra está sendo transformada. E eu queria falar com vocês, não existe muletas. Eu estou falando com reis, sabe? Jesus não deixou muleta. Você fala, não, mas eu sou assim. Eu estou dizendo para você, a gente depende de Deus do mesmo jeito. O seu problema não é maior que ninguém. Ah, mas eu sou assado. Não existem mais muletas, não existem na sua vida. Sabe o que a palavra de Deus disse? Não sei se você prestou atenção, falou assim, ó, existe um rei, ele reinará com justiça, os governantes dele sobre a face da terra reinarão, segundo o decreto dele, e ainda mais. E ele continua dizendo, os olhos dele vão ver, e eles não vão estar mais fechados, e os ouvidos deles vão ouvir e vão me escutar, e a mente deles vai saber julgar, porque eles vão ter a mente de Cristo, e a língua deles que gaguejava vai falar com facilidade e clareza. Você não tem desculpa, o Senhor capacita você naquilo que Ele chama. Você não tem muletas. E aqui Ele fala, ó, eles não vão olhar para trás, mas tem gente falando, será que vai valer a pena? Seja hoje o dia de você arrancar essa palavra da sua vida e acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja um dia de você tomar a postura e falar, eu não vou apanhar quieto. Talvez eu vá como ovelha para o matadouro. Igual Paulo, né?
na prisão, no naufrágio, na cobra. Talvez eu vá como ovelha para o matadouro. Falei que o pastor Francisco costuma falar uma frase que dói até de ouvir, sabe? E rei aguenta em pé, tá? Rei aguenta bastante tempo em pé. O pastor Francisco falou assim outro dia, falou assim, ó, a gente sai para a guerra e não sabe se vai voltar vivo. Eu falei, nossa, que difícil de ouvir isso, né? Mas todo dia a gente tem uma guerra, todo dia a gente tem uma batalha. E você não está aqui nessa noite para encher o peito e falar assim, não, agora eu sou rei, nada vai acontecer comigo. Vai lá, leva uma rasteirinha, cai um tombinho e volta quietinho. Você não está aqui para isso. Você está aqui para saber que independente se agarrado numa madeira, independente se picado por uma cobra, a manifestação de Cristo sobre a face da terra e sobre a sua vida é certa. E a história dessa terra vai ser mudada. Abra comigo. Pode sentar. Abra comigo. Em Daniel. Daniel no capítulo 2, no versículo 44. Fala assim. Agora que você já entendeu que você é rei, que você é sacerdote, fala assim, ó, na época desses reis, aqui Daniel o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho. E ele sonhou com várias coisas acontecendo, com uma estátua e tal. E aí não tinha quem interpretasse. E aí Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor e foi discorrendo sobre o que aconteceria. Vai vir um reino assim, depois vai vir um reino assim, depois vai vir um reino assim, até chegar em nós. E ele falou, aí haverá um reino, haverão reis. Na época desses reis, levanta a mão que Deus está falando com você. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Tem umas versões que fala Deus estabelecerá um reino inabalável. Na época desses reis, na nossa época, está sendo levantado um reino inabalável. A minha pergunta para os reis aqui reunidos nessa noite, a minha pergunta para os sacerdotes aqui reunidos nesse lugar nessa noite, é se a gente vai ajudar a levantar esse reino ou não, ou se a gente vai continuar batendo no inimigo errado. A minha pergunta para nós aqui é se a gente vai crer que esse reino inabalável está sendo levantado, ou se a gente vai continuar apanhando das trevas. E voltando no Isaías 35, a gente já está encerrando, do 32. No versículo 8, fala assim, ó, mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. E a gente quer viver por tantas coisas, né? A gente quer viver para ser feliz, para desfrutar. E aí lá em Isaías, quando ele vê o rei, ele vê o reino de Jesus, ele vê a gente governando sobre a terra, ele vê a gente sendo abrigo como Jesus foi, ele vê que os nossos olhos não retrocedem e a gente não olha para trás, ele vê que os nossos ouvidos vão escutar a Deus e o comando dele, e a gente vai ter a mente de Cristo, e ele vê que a gente não vai ser mais tolo, porque a gente vai ser nobre, porque ele chamou os pequenos para confundir os grandes, e ainda ele vê mais, ele vê que a gente vai ter uma língua que não gagueja mais, porque a gente vai ter a palavra certa na hora certa para as pessoas. Você não tem desculpa. E ainda ele fala assim, ó, esses homens nobres, vou te dizer, você é nobre. E é tão estranho, porque de repente, né, a gente era filho do José Ninguém, igual Jesus, né, filho do José Ninguém. De repente a gente não tem nem estudo, de repente a gente foi um sacrifício estudar, né, de repente não sou nada, às vezes eu falo errado, mas eu sou nobre. O Senhor nos fez nobres, nós fazemos parte da nobreza.
E já não posso mais me portar como qualquer um. Já tenho que entender que o pecado não tem mais como entrar na minha vida. Tenho que entender que em Cristo eu venço todas as coisas. Eu tenho que colocar os meus olhos no alvo correto para entender que é fácil. Que é fácil se desvencilhar do pecado. Que é fácil largar uma vida dupla com a sua esposa. Que é fácil largar a pornografia. Você tem que entender que é fácil quando você compara todas essas porcarias com o tamanho de Deus, com o plano dele para você e tudo que Jesus conquistou que estava naquele livrinho que eu te falei. Você tem que entender a grandeza de tudo que Deus faz. Eu tive uma visão esses dias que era gente, como é que era mesmo? A gente, tudo com asas, e as asas eram como se fosse de ferro, grandes, e Deus falava assim, as circunstâncias vão ficar pequenas. E eu creio nisso, eu creio que as circunstâncias vão ficar pequenas. Talvez, olhando dos olhos naturais, e eu não estou profetizando isso sobre a sua vida, mas talvez aos olhos naturais fique pior. Às vezes, aos olhos naturais, fique maior. Mas quando eu olho a Cristo, quando eu tenho a revelação dele, quando eu tenho a revelação do meu propósito, qualquer coisa fica pequena na minha vida. Qualquer coisa fica pequena, e Deus falou isso, está sobre você, sobre nós, sobre essa casa. Esse ano é ano de voar, as coisas vão ficar pequenas, as circunstâncias vão ficar pequenas, nós venceremos, nós veremos a manifestação do sobrenatural dele. E nós somos nobres, e graças aos nossos feitos nobres, nós permanecemos firmes. Sabe, se você está se sentindo oscilante, começa a ter postura de nobre, que você é. Começa a se manter firme pelos seus atos nobres. Se você virar, não sei se a sua vira ou não, mas continuando, no versículo 15 fala assim, fala de tantas coisas ruins que aconteceriam, aí fala assim, até que o Espírito Santo seja derramado do alto. Eu vou contar, isso já aconteceu. E o deserto se transforma em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. E a justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil, e o fruto da justiça será a paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. E fala assim, o fruto da justiça será a paz. Às vezes a gente fica buscando a paz, fica buscando a alegria, quando se você produzir justiça, o produto disso é a paz, você vai desfrutar de paz. Jesus conquistou para a gente toda a justiça, não existe injustiçado, Ele conquistou justiça na cruz do Calvário, e eu exercendo justiça, virá a paz sobre a minha casa, sobre a minha família. Você está precisando de paz? Exerça a justiça conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Fale da luz que Ele é. Seja confrontado quando necessário. Porque Deus me falava sobre não querer ouvir, e quanto mais a gente é confrontado, mais a gente cresce. Que a gente seja reis, que saibam ouvir a voz de comando do Senhor, que saibam obedecer a palavra que está sendo dita, que saibam responder a isso. Que é isso que o Senhor deseja de nós. E aqui fala assim, ó, o fruto da justiça será a paz. O efeito da justiça será a paz. Tem algumas versões, se você pode procurar na sua Bíblia, fala, o efeito da justiça será a paz. Então a paz é o efeito da justiça. E continuando fala assim, o meu povo, eu quero decretar essa palavra sobre você. A apóstola Leila trouxe uma palavra sobre paz na intercessão semana passada. E eu falei para ela, Deus está falando nesse sentido. Deus vai produzir paz no nosso meio. E não é da forma que a gente acha que vai acontecer. A paz vai invadir os lares, a paz vai invadir as famílias, vai sim, mas é com a gente edificando. A gente edifica e a gente desfruta. A gente produz justiça e a gente desfruta. A gente se coloca em pé como guerreiro, se propõe a interceder pela vida dos outros, se propõe a lutar a causa dos outros, e a paz vem. A gente faz da nossa pele um pouquinho mais grossa, uma pele um pouquinho menos sensível, e a justiça vem, a paz vem. A gente apanha um pouquinho mais, para que os outros recebam sombra, para que os outros recebam água, e a paz vem sobre todos, e a gente vai viver um tempo de paz.
E aí eu quero terminar com esse versículo. Continuando aqui até o 19 e 20, fala assim, vou ler o 18. O meu povo viverá em lugares pacíficos, em casas seguras, em lugares tranquilos de descanso. Sabe? Isso aqui é o decreto dele para nós. Nós governamos segundo esse decreto aqui. O meu povo viverá em lugares de descanso. Talvez eu não veja essa terra totalmente em lugar de descanso, mas é nisso que a terra vai se transformar. Porque nós somos reis. Nós temos um reino inabalável confiado em nossas mãos. E nós vamos transformar essa terra dia após dia com as nossas atitudes. E fala assim, mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando solto os bois e os jumentos. E sabe, eu vou terminar com essa palavra, porque é meio estranho, né? Fala assim, como vocês serão felizes, deixando solto o boi e o jumento. E eu vou falar, sabe o que Deus falava para mim? Você prende o boi e o jumento quando você não é sombra para o seu irmão, que foi assim que começou esse capítulo. Quando você não é luz para o seu irmão. Sabe quando você amarra o pé do boi e do jumento? Quando você faz a liderança da igreja ficar toda detida em resolver o seu problema, ou, vou usar a palavra, ou o problema que você está causando no meio dos irmãos, com fofoca, com intriga, com crítica desnecessária. É assim que a gente amarra o pé do boi. E sabe quem é feliz? Quem desamarra o pé do boi e deixa ele livre. Sabe, o irmão que está do seu lado precisa que você ajude ele a desamarrar o pé do boi para que ele cumpra o propósito de Deus na vida dele. É assim que Deus faz com a gente. Se coloque em pé nessa hora. Nós somos um corpo. Nós estamos aqui para desamarrar o pé do outro e todos juntos vamos transformar essa terra. Sabe, isso está nas nossas mãos. Essa terra não é mais uma terra infértil. Ela pode produzir vida. Nós podemos transformar a terra em uma terra de justiça. Nós podemos transformar o governo dessa terra. E não se engane, isso não é só com quem tem posições, não é de governo, de política. Isso é com você. Quando que a gente vai entender? E agora você não tem mais muletas. E eu vou terminar hoje. Queria chamar os ministros aqui na frente. Vou terminar como a gente fez de manhã. Sabe por quê? Duro de ouvir essa palavra, né? Só isso. Que você é cheio de responsabilidade. Mas não é duro quando você entende que Deus nos capacita. Sobe aqui que a gente vai fazer de uma vez. Não é duro quando você entende que Deus nos capacita. Quando você entende que Deus nos surpreende. Quando você entende que nós edificamos e desfrutamos. E quem é justo, produz a justiça sobre a face da terra, quem está preocupado em ouvir a Deus, você sabe que Deus é real nas nossas vidas. Você sabe que ainda pode estar lá na cobra, mas você sabe que Ele livrou de todas as coisas e foi Ele, e foi a mão dEle. Você sabe que até aqui nos ajudou o Senhor. Se você conhece a Jesus Cristo, que Ele é real, que Ele é vivo e que Ele é ressuscitado, você entende o que eu estou falando. A gente desfruta todo dia de um Deus real, de um Deus que sustenta. A gente leva pancada de todos os lados, muitas vezes. Mas você fala, Deus me livrou de todas. Deus me livrou de todas. Deus me livrou de todas e me manteve de pé. Você sabe disso, você sabe que Ele proporciona coisas que ninguém podia proporcionar para você, que Ele te dá criatividade que ninguém podia dar, Ele te dá estratégia que ninguém podia, você sabe disso. Mas que a gente possa tomar nossa postura de reis, que a gente possa tomar nossa postura de nobre, que a gente possa parar de apanhar desnecessariamente. Tem hora que a gente precisa apanhar, mas do inferno não. E eu queria terminar estendendo a mão sobre eles. E a gente, sabe por quê? Porque a gente habita num corpo. E essa semana, eu sei que foi uma semana de luta. Eu vi muito claro isso e a gente apanhou de todos os lados. E você também teve uma semana difícil, talvez. E eu queria falar que nós somos corpo. E que nós intercedemos uns pelos outros. E que nós também somos sombra. E que se você precisar também tem sombra. A hora que você não aguentar, tem sombra, tem refrigério nesse lugar. Aqui tem palavra de vida. Se você precisar, pode vir. E eu queria terminar que a gente estendesse as mãos sobre ele. Eu vou orar, daí se algum ministro quiser orar.
Também? Amém? Vou profetizar sobre a sua semana. Faça assim agora. Não sei se foi duro, se não foi. Eu sei de uma coisa. Que Deus é real nesse lugar, amém? E que Ele tem sombra para você também. Ora, xeri, canta, yaseri. Senhor, eu quero colocar todas essas pessoas nas suas mãos. Nessa hora nós colocamos, Pai, todas as pessoas dessa casa, aqueles que precisam se colocar em pé, Espírito Santo, aqueles que estão apanhando, murmurando, aqueles que estão apanhando por causa de pecados. Senhor, colocamos todos diante de Ti, como o Senhor deseja. Nós não apontamos o dedo nessa noite, Senhor, mas estão sofrendo tantas coisas têm sido sofridas desnecessariamente, Pai. Porque não nos posicionamos, porque não nos clamamos, porque ao invés de lutar a sua causa, nós lutamos contra o outro, Pai, nós lutamos as causas contra as pessoas, ao invés de olhar para principados e potestades. Mas hoje, Pai, é um dia de sombra, hoje é um dia de refrigério, hoje é dia de água impetuosa nesse lugar, hoje é dia que o Seu rio, Pai, cura as nossas vidas, nos coloca em pé, que o Seu rio nos posiciona novamente, para termos uma semana de vitória, uma semana de lutar diferente, uma semana de ver a causa dos outros, uma semana de estar inserido no corpo, uma semana de orar pela liderança. Nós abençoamos a vida deles, Pai. Nós abençoamos, Pai, a cada um nesse lugar, Pai. Haja sombra, haja vida, haja luz, Pai, sobre cada vida, sobre cada circunstância. Que se rompa em cada mente sofismas errados, que se rompa em cada mente, Pai, o que está obscurecido, o que é obra da carne ou influência maligna, que se rompa nessa hora nas mentes e que possamos acessar a mente de Cristo e viver como os reis e sacerdotes sobre a face da terra que o Senhor determinou que fôssemos. Seja assim nessa hora. Venha rio de Deus, venha rio impetuoso nesse lugar, venha alcançar famílias, venha alcançar famílias nesse lugar, venha limpar casas, venha quebrar prisões, venha Espírito Santo de Deus, nós clamamos em nome de Jesus.